Continuando com o estudo das retas, hoje nós vamos ver dois conceitos importantes: ângulo entre duas retas e distância entre duas retas. Bem, o ângulo entre duas retas é o menor ângulo entre seus vetores diretores. Então, se eu tenho os vetores diretores das retas RS, respectivamente U e V, então o ângulo é dado pelo arco cosseno do módulo do produto interno entre U e V sobre o produto das normas de cada vetor. Vamos ver um exemplo. Então, são dadas as retas R1 e R2 através de suas equações. Sejam o 1 e o 2 os respectivos vetores diretores das retas R1 e R2. Assim, o 1 tem as seguintes coordenadas. É só verificar aqui, os coeficientes de t. 1, 1, menos 2. E o 2, então nessa forma, os denominadores representam já as coordenadas. Menos 2 coordenadas de x, 1 coordenada de y e 1 coordenada de z. Tendo então os dois vetores diretores, basta calcular o produto interno, aplica primeira coordenada com primeira coordenada, dá menos 2, segunda com segunda, dá 1, e terceira com terceira, dá menos 2. Somando, dá menos 3. Como eu quero módulo, então vou pegar o 3. E aqui vai ser raiz quadrada de 6, vezes raiz quadrada de 6, que dá 6. Então ficou 3 sobre 6, que é meio, arco cosseno de meio, pela tabela trigonométrica, 60 graus. Agora vamos ver a distância entre duas retas. Se as retas são concorrentes, obviamente que a distância é nula. Se as retas são paralelas, então a distância entre as retas RS pode ser determinada por essa divisão. O módulo do produto vetorial entre U e W e a norma de U. Onde U aqui para mim representa o vetor diretor das retas R e S, já que são paralelas. E W é um vetor formado pelos pontos A e B, onde A está em R e B está em S. Se as retas são reversas, então a distância entre as retas é o produto misto entre os três vetores, dividido pela norma do produto vetorial entre U e V. Aqui eu disse, onde U e V são os respectivos vetores diretores das retas R e S, e W é igual ao vetor AB, onde A está em R e B está em S. Como o primeiro e segundo caso são mais triviais, vamos ver um exemplo do terceiro caso. Calcular a distância entre as retas R1 e R2 dado por essas equações. Sejam o 1 e o 2 os respectivos vetores diretores das retas R1 e R2. Assim, o 1. Então, as coordenadas, a gente já viu, só pegar aqui os coeficientes de t. Então, 1, menos 2 e menos 1. Nesta forma, eu estou escrevendo y e z em função de x. Então, a coordenada x do vetor diretor eu posso escolher como 1. E as demais coordenadas, eu pego os coeficientes. Coordenada de y, eu pego o coeficiente de x aqui. Então, é 1. E coordenada z, vou pegar o coeficiente de x aqui, que é menos 1. O 3 para nós é aquele vetor que liga as duas retas. Então, peguei um ponto conhecido de um deles, peguei primeiro o R2. Se o x for 0, o y será menos 3 e o z será 1. Depois eu peguei o R1, ponto do R1. O ponto do R1 está aqui, menos 1, 3 e menos 1.
Fazendo a diferença, eu obtenho esse resultado, que é o vetor U3. Então, o produto misto, a gente calcula resolvendo esse determinante de ordem 3, onde a primeira linha são as coordenadas do primeiro vetor, segunda linha do segundo vetor, terceira linha do terceiro vetor. Diagonal principal, 2, paralela a ela, vou ter 2 de novo, depois vou ter 6. Agora, diagonal secundária, troco o sinal, né? Aqui dá menos 1, então troco o sinal, dá mais 1. Pego as paralelas, dá 6, então vou colocar menos 6. Essa soma, então, vai dar 9. Agora vamos fazer o produto vetorial entre os vetores diretores. Então, eu coloco na primeira linha IJK, na segunda linha as coordenadas do primeiro vetor, na terceira linha as coordenadas do segundo vetor. Para calcular aqui é simples. Primeira coordenada, eu ignoro essa primeira coluna e acho o determinante de ordem 2 aqui. Vai ficar 2 menos 1, 3. Para a segunda coordenada, eu ignoro a segunda coluna e calculo o determinante de ordem 2 do que restou. Então vai ser menos 1, menos 1 dá mais 1, dá 0. Eu troco o sinal, mas 0 vai dar 0 mesmo. Agora, o K, eu ignoro a terceira coluna e acho o determinante de ordem 2 aqui. Vai dar 1, menos 2 dá mais 3. O que me interessa é a norma desse produto vetorial. Vamos calcular a norma. É a raiz quadrada da soma dos quadrados desses números. Então, vai ser 9 mais 9, 18. Raiz quadrada de 18. 18 é 9 vezes 2, né? Então, raiz quadrada de 9 é 3. É 3 raiz quadrada de 2. Produto misto deu 9. O módulo dele, então, é 9. E o módulo do produto vetorial deu 3 raiz quadrada de 2. E dá para fazer uma pequena simplificação. É 3 sobre raiz quadrada de 2. Racionaliza 3 raiz quadrada de 2 sobre 2. Se gostou, deixe seu like e se inscreva no canal. Obrigado.